A economia criativa ela compreende um ciclo, né, econômico que começa com a produção, a concepção e produção de bens e serviços ditos criativos, né, até a sua distribuição no mercado, ou seja, de como esses bens e serviços chegam ao mercado e como eles são consumidos ou fruídos, né, pela sociedade. As atividades que são consideradas criativas são aquelas que têm como principal processo produtivo a concepção, a criação, um ato criativo, ou seja, a criação de um bem, de um determinado produto, né, cujo resultado é a agregação ou a ampliação da riqueza cultural de um território, seja um bairro, seja uma cidade, seja o próprio país. E a diversidade cultural, né, representando a nossa riqueza como um ativo dessa economia, é uma das premissas da construção de políticas públicas dessa Secretaria da Economia Criativa. Desenhar políticas públicas sem considerar todas as especificidades, todo o espectro de riqueza cultural do nosso país seria partir de um fundamento pouco consistente. Portanto, dentre as três grandes premissas das políticas públicas da Secretaria da Economia Criativa, a fundamental, a principal, é a consideração da riqueza e da diversidade cultural. Ou seja, em termos de insumo para a criação de outros bens e serviços criativos, quanto maior essa diversidade cultural, maior é o conjunto de bens e serviços criativos que podem ser produzidos a partir daí. Então, da mesma forma que no ciclo da economia criativa a diversidade cultural entra como um ativo ou como um insumo para a produção de bens e serviços criativos, ela também é ampliada a partir desses bens que são gerados pela economia criativa. Ou seja, ela amplia também o ativo, o patrimônio cultural do nosso país. Portanto, funciona como insumo e funciona como output ou resultado da economia criativa. Nós temos discutido, tanto internamente no Ministério, como também com alguns interlocutores da sociedade civil e principalmente da área cultural, alguns entraves ou gargalos que a economia criativa brasileira tem historicamente enfrentado. Então a gente chegou à conclusão que são 4 os grandes desafios da economia criativa no Brasil. Primeiro, a questão das linhas, da pouca disponibilidade de recursos financeiros para fomentar essa economia. Portanto, desenhar mecanismos e instrumentos financeiros que fomentem especificamente a economia criativa vai ser uma das nossas missões, um dos nossos desafios a serem enfrentados. Um segundo desafio diz respeito à qualificação dessa economia, do profissional ou do empreendedor criativo. A partir do momento em que ele compreende como é que esses mecanismos funcionam, ele pode ter uma interlocução melhor, ele pode fazer render melhor o seu trabalho, né? Então, essa qualificação para a gestão de empreendimentos criativos também é um desafio a ser enfrentado. Um terceiro desafio diz respeito à questão do levantamento de dados ou do mapeamento dessa economia criativa do Brasil. E o quarto e último desafio diz respeito ao fomento desse ciclo todo da economia criativa, ou seja, da produção até a sua fruição para a sociedade civil.